Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 15, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, como eu havia anunciado na semana passada e no domingo, e essa série será sobre histórias e parábolas de Jesus. Em seu ministério, Jesus contou muitas histórias e muitas parábolas. Ele fez isso no intuito de ilustrar, de ensinar doutrina de forma alegórica, de forma indireta, por meio de comparação com situações que nós pudéssemos e os ouvintes originais pudessem compreender, entender, aplicar e fosse clarificar o ensino que ele trazia. Eu já falei isso antes, mas eu vou repetir em função do tema, mas existem histórias e parábolas. Não são a mesma coisa, há uma diferença. Histórias são verídicas, histórias são acontecimentos. Quando esses acontecimentos aconteceram, não vem ao caso, pode ter acontecido muito antes de Jesus vir à Terra, mas o fato é que são histórias verídicas, que aconteceram em algum momento, enquanto parábolas, elas são fictícias. Elas não aconteceram de fato, mas Jesus está então contando uma história, ou contando uma parábola ilustrativa, sendo que, como eu disse, a diferença é que uma é verídica e outra é fictícia. Ambas são claramente identificáveis usando certas palavras. Por exemplo, aqui no versículo 11 fala, um certo homem tinha 2 filhos. Bom, não é uma parábola. Havia, de fato, um certo homem, ele não fala os nomes, dificilmente Jesus usa um nome numa história. Ele fala sobre um samaritano que estava subindo para Jerusalém e foi assaltado. Aquilo não é uma parábola, aquilo aconteceu de fato. E tantos outros exemplos. Não menciona o nome, mas fala um certo homem, uma certa situação, uma certa pessoa. Tá? Então, são fatos que aconteceram. Jesus talvez não estava lá fisicamente, mas ele, como sendo Deus e sendo onipresente e onisciente, sabe de tudo. Então, são histórias verídicas. Já uma parábola, geralmente, você vai tê-la prefaciada como e contou-lhe uma parábola. Fica bem claro. E disse-lhes uma parábola. Então, está bem identificado. Isso aqui é uma parábola, isso aqui não é. Então, se fala que é parábola, porque é uma parábola. Se não fala nada, porque é uma história verídica que realmente aconteceu. Mas essas histórias e parábolas, elas têm, é muito interessante, elas têm várias camadas e níveis de ensino. É como uma cebola. Você pega uma cebola e, além das lágrimas, você vai perceber que você vai descascando ou você corta lá no meio, você vê os anéis e dentro de cada camada tem outra camada. Assim são as parábolas e as histórias. Elas são multifatiadas, são muitos aspectos. E essa parábola aqui do filho pródigo, essa história do filho pródigo, ela tem muita coisa. E nós não vamos cobrir tudo, mas nós vamos nos manter, nós vamos nos apegar, talvez, ao que seja o principal, o foco principal. Tá? Mas toda parábola ou história, ela é envolta de certas lições, várias lições. Tá? E hoje, nessa nova série, Histórias e Parábolas, nós vamos começar com a história do filho pródigo. Primeira coisa que eu quero falar sobre o filho pródigo é que a palavra pródigo não é uma palavra positiva. Muita gente pensa, o filho pródigo, porque ele voltou, se arrependeu e voltou para a casa do seu pai e foi recebido. O filho pródigo, eu queria ser um filho pródigo. Não, você não queria ser um filho pródigo.
Se você olhar no dicionário, a palavra pródigo significa aquele que dissipa, que gasta mais do que é necessário. O gastador, o esbanjador. Então, a palavra pródigo não é elogio, não é positiva. E ele é pródigo justamente porque ele pegou a herança, a parte dele, saiu e torrou tudo, vivendo dissolutamente. Isso é o que faz ele pródigo. O fato que ele se arrependeu e voltou para o pai não tem nada a ver com pródigo. Tá? Isso daí não é o sentido da palavra pródigo. Então, eu quero ver aqui, no contexto em que Jesus contou a história, para a gente ver onde ele queria chegar com essa história. O que ele estava tratando quando ele contou essa história? Qual era o alvo dele? E se a gente olhar, nós vamos ver que um pouquinho antes os fariseus estavam achando errado o fato que Jesus, ele andava, falava, tratava, lidava, pregava, ajudava pecadores. Imagine você. Para os fariseus, esse era um grande erro. E foi nessa história, nesse contexto, por exemplo, a gente leu Lucas 15:11. Se você ler Lucas 15:2, diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Só que a parábola que ele contou não é essa parábola aqui. Ele contou duas parábolas, na realidade. Uma, ele contou a parábola da ovelha perdida, e ele contou a parábola dos dracmas perdidos. Tá? Pastor, ovelha eu sei o que é. O que é um dracma? Dracma era uma moeda, era dinheiro. E se você lembra, a parábola da ovelha perdida, veja bem, não é uma história, é uma parábola. Isso não quer dizer que aconteceu de verdade. Ele fala que tinha o pastor e tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele foi lá e pegou aquela que havia se perdido. Mesma coisa aqui, tinha os dracmas, perdeu um, e a dona varreu a casa, procurou até achar o dracma e se alegrou. Então, ele estava justamente usando essas parábolas para ilustrar, para ensinar o erro do pensamento deles, que estava dizendo que, olha, ele se mistura com os pecadores, ele come com os pecadores, ele prega para os pecadores, ele se mistura com eles. E Jesus contou aquelas parábolas para dizer, olha, eu vim atrás de quem precisa, eu vim atrás do pecador. Eu vim justamente buscar aquela ovelha que se perdeu, aquela moeda que se perdeu. E ele contou a parábola, que era algo que então ressoava na mente das pessoas, porque todos eles sabiam que é perder a moeda, ou aqueles ali no contexto agrícola de uma ovelha que se perde. Tá? Então, foi esse o contexto. E ambas essas parábolas, no versículo 7 e no versículo 10, ambas as parábolas, elas são concluídas com a lição, que é o quê? Versículo 7, Lucas 15, Jesus falou: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa é a chave para a gente entender a história. Essas duas parábolas são as chaves para a gente entender a história que ele contou logo a seguinte, que foi justamente a história do filho pródigo. Então, é bom lembrar uma coisa. A história do filho pródigo e as parábolas não estão tratando de salvação. Não. Por quê? Porque a ovelha, ela era uma ovelha antes de se perder. A ovelha não era uma outra coisa. Quando alguém é salvo, ela é uma nova o quê? Criatura. Aquela ovelha era perdida, mas não no sentido, se fosse no rebanho aqui, de perdida e sem salvação, perdida porque estava afastado de Deus. Mesma coisa a moeda. Aquele dracma era um dracma antes de ser perdido. E quando foi achado, continuava um dracma. Então, não há uma nova criação, não tem nova criatura, não há uma nova regeneração. A moeda continua a mesma moeda. A ovelha continua a mesma ovelha. Não tem nada de novo, nada de diferente. Simplesmente foi recuperada. Se arrependeram. Mas, pastor, e o crente precisa se arrepender? Gente, precisa. Existe o arrependimento para a salvação, que é o arrependimento, que a palavra grega para arrependimento é metanoia, mudança de mente. Aquele arrependimento para a salvação, quando se deixa de confiar em seja lá aquilo que alguém estava confiando para a salvação. Talvez era batismo, membresia de igreja, suas próprias obras, sua própria bondade.
você vai deixar de acreditar naquilo, de crer naquilo, confiar naquilo, e você vai confiar em Cristo somente e apenas. Isso é o arrependimento para a salvação. Agora, depois da salvação, o crente vive uma vida de constante arrependimento. Como assim, pastor? De você ter sua vida calibrada e corrigida pelo Espírito Santo, a passo que ele vai mostrando coisas que devemos mudar em nossas vidas. Então nós precisamos arrepender constantemente. O crente quando nasce de novo não está pronto, finalizado, o produto final. Não. Existe o processo de santificação que vai depender do nosso grau, nível de arrependimento. Não acontece uma vez por todas. O arrependimento para salvação é uma coisa, mas tem o arrependimento para santificação. Então o crente se arrependeu uma vez e foi salvo, e depois disso, não me arrependo mais nunca. Vai ficar um crente imaturo, incompleto. Salvo, sim, mas não completo, não fazendo a vontade de Deus. Então, temos que entender isso. Do mesmo jeito que o filho, na história, ele não deixou de ser filho. Ele era um filho, junto com o irmão dele, ele pegou sua parte da herança, que não lhe cabia, porque o pai estava vivo, mas vamos lá. Esse filho foi embora, gastou tudo e voltou. Ele em algum momento deixou de ser filho do pai? Não. Então, não está tratando aqui sobre salvação. O foco principal é o pecado. É o pecado. Esse é o foco principal da história do filho pródigo. E junto com o pecado é a relação entre o crente, o pecador e o ofendido. No caso da história, era o pai o ofendido, o ofensor era o filho. Mas também nós temos que ter cuidado para a gente, mesmo como sendo filhos e salvos, não estar ofendendo nosso Pai Celestial. Tá? Então, o foco não é salvação aqui, mas sim de arrependimento. O filho, a moeda e a ovelha eram os mesmos, antes e depois do início e final da parábolas, ou no caso da história. Então, vamos ver então o tema do pecado abordado na história do filho pródigo, do ponto de vista do ofensor e também do ofendido. Então, olhe comigo no versículo 16. A primeira coisa que vamos ver em relação ao pecado é o resultado do pecado. O resultado do pecado. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. A verdade é que no início, no começo, todo pecado pode até ser agradável, indolor, tolerável. No começo. Porém, o resultado inevitável do pecado é sempre amargo, decepcionante e sofrido. Esse é o resultado do pecado. Lá em Eclesiastes 8, versículo 11, fala justamente sobre essa questão de que no início o nosso pecado nem sempre traz uma consequência. Por isso que é agradável. O salário do pecado é a morte. Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, relacionamento, tudo. Mas nem sempre esse salário é pago à vista. O salário do pecado, ele vem aos poucos e mais tarde, de forma crescente, mas constante. Eclesiastes 8, 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Por que o coração do homem está sempre disposto a fazer o mal? Porque não se executa logo o juízo sobre a má obra. Ou seja, se você pecar agora, você não vai colher o fruto do seu pecado daqui a um minuto, um dia, uma semana, um mês. Pode ser que sim. Pode ser que você plante hoje e vai colher amanhã. Pode ser que sim. No mundo botânico tem muita coisa que você planta e você colhe logo. Dificilmente vai ser de um dia para o outro, mas tem certas plantios que você demora às vezes algumas semanas e já está colhendo. Outras demoram anos. Um pé de abacate, por exemplo, são anos até começar a frutificar. Não, pé de maracujá não. Pé de maracujá você planta, daqui a 1, 2 meses está colhendo maracujá. Então o pecado é assim, tem pecado que você pode colher logo, tem pecado que pode demorar anos.
E como não é logo, não é imediato, muitas vezes a gente se acostuma, acha que está tudo bem, e a gente não percebe, não dá conta, mas o resultado do pecado é sempre amargo. Esse filho, ele saiu, pegou a parte dele, saiu para viver uma vida dissoluta, farra, festa, um monte de amigos, entre aspas, até que acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as festas, acabou a comida, e ele se via trabalhando com porcos, que para o judeu era o cúmulo do absurdo trabalhar com porco. Cúmulo. O porco para o judeu era um animal impuro, desprezível, era um xingamento, era uma humilhação. Você, para o judeu, tem que trabalhar apacentando porcos. Mas não só isso, ele vivia com os porcos, e ele desejava comer, tamanho da sua fome, desejava comer as bolotas, a comida dos porcos. Começou muito bem. O dia que ele saiu da fazenda do pai, o dia que ele encheu as suas malas com a sua herança, com dinheiro, com a riqueza, aquele dia o sol brilhava, o horizonte era largo, bonito, ele tinha planos, ia fazer amigos, festas, farras, ia fazer compra, ia comprar tudo do bom e do melhor, viveu dissolutamente. Começou muito bem, começou muito agradável. Isso é muito tolerável. Eu posso até gostar desse tipo de vida. Mas o resultado não é esse. O resultado é você estar abandonado, desprezado no fundo do poço, desejando comer as comidas dos porcos. Esse é o resultado do pecado. Ele levou uma vida ignorando, desrespeitando Deus. Versículo 13. Ali, na terra distante, ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra dissoluto, no dicionário, quer dizer maus costumes. Maus costumes. Depravado, devasso. Essas palavras caracterizam a vida deste filho. Depravado, devasso, maus costumes. Viveu dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo. Note que ele não fez nada para merecer aquele dinheiro, aquela herança, aquela riqueza. Pai, eu quero a minha parte. O pai que trabalhou, se esforçou, sacrificou a vida inteira. Talvez o pai herdou parte do pai dele, do avô do filho, que também sacrificou, trabalhou, suou. Ele não fez nada, só pegou a parte dele, pé na estrada e torrou, gastou tudo. Tudo. Dinheiro que por direito não lhe pertencia. Por quê? Porque o pai estava vivo. A herança passou aos filhos na morte do pai. O pai dele estava vivo. Ele praticamente disse: pai, é o seguinte, eu estou esperando você morrer, mas já que você não morre, tem saúde de ferro, faz o seguinte, me dê logo minha parte. Sua parte, meu querido, é tudo meu. Quando eu morrer, a gente vê o que faz. Agora, você não tem parte. Mas o pai dele não fez isso. O pai dele deu a parte dele. O resultado. Ele chegou no fundo do poço. No fundo do poço. E o pecado sempre leva a gente para o fundo do poço. Se não chegou ainda, vai chegar. Não pede para esperar. Isso, irmãos, é o resultado do pecado. Olha no versículo 17, vamos ver agora a percepção do pecado. A percepção. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui foi quando o filho percebeu, ele teve a percepção do seu pecado. Por que demorou tanto para ele cair em si, para a moeda cair? E tornando em si, esse tornando em si quer dizer que a mente dele tornou. É quase como houve uma mudança de mente, tornou em si, a mente dele mudou, girou. Ele não mais pensava como ele pensava antes, porque ele percebeu. Olha o que fala.
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros o meu pai tem pão abundante de pão? Jornaleiros não quer dizer alguém que vende, faz, escreve jornal. Gente, jornaleiro é aquele que ganha por jornada. São diaristas. São trabalhadores diaristas. Eram basicamente empregados do pai dele, lá na fazenda. Ele falou: quantos dos empregados, funcionários, trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Ele percebeu a que ponto eu cheguei. Quando ele chegou no fundo do poço com fome, olhava para a comida dos porcos e dava água na boca. Ele falou: não, agora o que é isso? Se fosse uma pizza, se fosse uma comida deliciosa. Não, ele estava vendo comida de porco e dando água na boca. Caiu a moeda. Por que é isso, pastor? Porque o pecado cega e o pecado engana. Gente, o pecado é algo muito perigoso. Ele nos torna cego. O dia que aquele jovem saiu da fazenda do seu pai, carregado com a herança, ele não percebeu a grande besteira, o grande erro, o grande pecado que ele estava fazendo. Porque o pecado da ganância já havia o feito cego, já havia o enganado. E não adiantava ninguém explicar, falar, pregar, ele já estava decidido. Ele estava cego e enganado. Hebreus 3,13 fala assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse jovem estava endurecido, o coração estava endurecido pelo engano do pecado. Talvez ele estava um certo dia sentado na frente da fazenda e passou um outro jovem, talvez, carregando a sua herança. E dizendo: eu peguei a minha herança. Isso aqui não está na Bíblia, só eu dando aqui um exemplo da minha cabeça. E talvez ele já tinha comprado um cavalo e uma carruagem e roupas novas, e estava lá já indo e passou: oh, meu jovem, eu recebi a minha herança e eu já estou indo. Uau, que cavalo bonito, carruagem bonita, roupa bonita, que maravilha, eu quero fazer também. Eu não sei aonde nós deixamos o pecado entrar em nossos corações, seja na internet, seja na rua, seja entre as amizades que cultivamos, colegas do trabalho. Mas em algum lugar ou outro vai ser lançado uma semente de pecado, de tentação. E você será enganado, será cego, será seduzido. E no engano e na cegueira, você vai jogar tudo para os ares em busca daquela enganação. Romanos 7,11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado engana, gente. Aqui o contexto que Paulo fala em Romanos 7 é diferente do contexto do filho pródigo, mas a verdade é que o pecado como o pecado como digamos, uma tentação, o pecado como um fato existente, ele engana. Ele engana. O pecado não vem dizendo: ó, se o senhor for o seguinte, jovem, pede herança ao seu pai, vai para uma terra distante, gasta tudo e vai comer comida de porco. O pecado não faz isso. Ele não engana, ele engana. Ele só mostra a parte que tinha amigo, festa, fartura, essa parte, mas não a outra. Todo pecado é assim. É enganoso, ele cega. Quando nós só percebemos o pecado pelas consequências do pecado, já é tarde demais. Como esse filho aqui. Quando ele percebeu, quando ele, tornando em si, ele já estava sem amigos, sem dinheiro, com fome, abandonado, na lama, babando, querendo comer a comida dos porcos. A impressão que dá é o seguinte: ué, se ele queria comer a comida dos porcos, por que não foi e comeu? Você já viu porco? Porco não é bicho mansinho não, gente. Vai tu ficar entre o porco e a comida dele, ver o que acontece. Se bobear, ele te come. Te come o dedo, te arranca o dedo. Tirado. Mas só foi lá, querendo comer. Não fala que ele comeu, ele desejava comer. Eu imagino que os porcos
Chegavam antes e não dividiam com eles. Ninguém lhe dava nada, nem os porcos. Olha que situação. Quando chega nessa ocasião, quando chega nesse nível, que nós só percebemos o pecado pela consequência, já é tarde demais. Eu vou dar um exemplo. Vê essa água aqui? Se você só vai beber sede, você vai beber água quando sentir sede, você já está desidratado. Quando você sente sede, você já está desidratado. Por isso que você não deve deixar para beber água quando você sentir sede. Você deve beber água mesmo sem sede para evitar ficar desidratado. Quando o corpo liga o alarme de sede, é porque você já está desidratado. Quando você só percebe o pecado pela consequência do pecado, se você só percebe o pecado quando você está no chiqueiro, já é tarde, você já está no chiqueiro. Você já está desamparado, você já está com vontade de comer comida de porco. Mas foi só no chiqueiro que ele acordou e abriu os olhos. Ele precisou passar por essa triste e dolorosa experiência para aprender uma valiosa lição. Mas não é estritamente necessário. Nós não precisamos chegar no fundo do poço. Nós podemos aprender, nós podemos ficar atentos para perceber antes que cheguem as consequências. Isso é sabedoria. Estamos constantemente reavaliando, nos examinando, deixando o Espírito Santo nos mostrar, não o entristecendo, não o extinguindo, não o ignorando. Lendo a palavra, deixando Deus mostrar e acusar, e a gente ir corrigindo. Se a gente não fizer isso, nós estamos sendo enganados, estamos sendo cegos pelo pecado, e mais cedo ou mais tarde a conta chega. E quando a conta chega, já é tarde. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma certa pessoa, que eu não vou mencionar o nome, porque essa pessoa pode ser que esteja presente aqui esta noite. Não é irmã Simone, não. Esqueceu uma certa torneira semi-aberta lá em casa, na lavanderia. E passou despercebido aquela torneira semi-aberta durante semanas, até que chegou a conta de água. Estão sentados? Quase R$1.000 a conta de água. Quanto, pastor? Não foi 1.000, foi 900 e alguma coisa. Foi quase R$1.000, 980, foi quase, não foi 1.000. Não chegou a 4 dígitos, mas tinha 3. Quase chegou. Nós só percebemos o problema quando chegou a bendita conta. Mas aí, gente, não adianta mais. Quem foi que fez? Por que não fez? E paga ou corta. Não adianta na época era casal ainda. Não adianta ela reclamar. Meu querido, o hidrômetro mediu, a água entrou. Se virem. Depois que chega a conta, e muitas vezes, muitos crentes, acontece a mesma coisa. Só percebe a torneira aberta quando chega a conta. Só percebe o erro, só percebe o pecado quando chega a conta. Mas, gente, se a conta já chegou, a conta já chegou. O estrago já está feito. O filho pródigo já estava no chiqueiro querendo comer comida do porco. Então não façamos isso. Vamos ficar espertos, atentos para perceber antes. Versículo 19. Nós vimos o resultado do pecado, nós vimos a percepção do pecado. Vamos ver agora, muito importante, o arrependimento do pecado. Versículo 19. Isso aqui é o filho pródigo falando. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Isso foi que ele falou que ia falar. O filho falou que ia falar para o pai, depois que ele se arrependeu. Arrependimento não é algo apenas emocional ou racional. Arrependimento não é algo que você sente ou algo que você percebe, que você assente. Você tem a ciência mental, um reconhecimento. De fato, eu estava em erro. Não, arrependimento não é isso.
Nem arrependimento é aquela, ai, eu fiz isso com fulano, eu me sinto péssimo. Isso não é arrependimento. Pode estar incluso, mas não é arrependimento. Arrependimento é você perceber no coração, sim. É você ter uma parte emocional, sim. É você ter uma parte racional. Aqui fala que ele tornando em si. Então existe o componente racional e emocional, porém isso não é arrependimento. Arrependimento é quando existe, quando há ação. Um resultado. Isso nós percebemos. Ação. Eu não sei como você se sente ou como você está pensando, mas eu vejo a ação que você faz. Se esse jovem tivesse se arrependido na mente, na sua mente ele percebeu, foi mal, errei, pequei. Eu me sinto péssimo pelo como eu tratei o meu pai, pelo pecado. Eu pequei contra o meu pai e contra Deus. Mas se ele nunca tivesse voltado para a casa do pai, como ele voltou, grande coisa. Grande coisa. É preciso ação. É a continuação. É a verificação. É a afirmação do arrependimento. É a ação, a decisão que se toma. Precisa haver uma mudança de atitude, uma mudança de direção como a dele, o que levou a voltar e buscar o perdão do pai. Isso sim completa e fecha o arrependimento. Do outro lado, receber um ofensor, aquele que nos ofendeu, não arrependido. E como é que eu sei, pastor, se ele se arrependeu? Pelas suas ações, pelas suas atitudes. E mesmo assim, podem ser ações falsas, pode ser hipocrisia, pode ser fingimento. Mas pelo menos alguma coisa. Mas se nós recebemos o ofensor não arrependido, nós nos expomos a novas ofensas. E o mais importante, nós não ajudamos o ofensor. Já pensou? Vamos ver aqui uma realidade alternativa para essa história. O filho volta, o pai vê, corre para ele, abraça. E o filho fala, é o seguinte, velho. Acabou a grana, quero mais. Eu peguei o que não era meu, agora quero pegar o que também não é meu. Eu quero uma parte do que pertence ao meu irmão. Porque a grana acabou, eu me vi desamparado, eu preciso de mais dinheiro. Passa a grana, velho. Você acha que o pai dele ia continuar abraçando e chorando no seu ombro? Ou ele soltaria os cachorros? Pegaria uma vara? Sai daqui, seu sem vergonha. Eu francamente não sei, e a história não acabou assim. Mas se essa fosse a atitude, o pai deveria recebê-lo. Rápido, traga um anel, roupa nova, vamos fazer uma festa. Você lê a história, ele fala, o meu filho estava perdido. E eu achei, e aí a gente vê relação com as parábolas que Jesus falou da ovelha perdida e da moeda perdida. Mas tanto a ovelha e a moeda perdida, que traz alegria quando são recuperadas, depende do arrependimento. É muito nocivo a gente receber, se fosse o caso do pai aqui, chega esse filho com essa atitude que eu expus agora há pouco, e ele, não, vamos festejar, vamos celebrar, vamos... Não, a coisa aí muda de figura. Um pecador arrependido, Jesus falou. Um pecador arrependido. A alegria no céu, quando há um pecador arrependido. Isso vale também para a salvação. Existe alegria no céu quando um pecador perdido é salvo e agora é um pecador salvo. Também existe, evidente, claro. Porém, é muito importante a gente averiguar, examinar, ficar de olho, ficar alerta. Versículo 21, vamos ver o perdão do pecado. Versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Note que ele incluiu aí Deus. Falou, eu pequei contra o céu e contra ti.
Sempre que eu e você pecamos, sempre que alguém peca, você não peca só contra uma pessoa. Você peca contra o céu primeiro, você peca contra Deus. Quando eu minto para você, eu minto para Deus primeiramente. Eu peco contra Deus primeiramente. Nós não só ofendemos a vítima do pecado, nós ofendemos Deus. Mas ele fala aqui: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e aparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comemoraram, e começaram a alegrar-se. Por quê? Porque havia arrependimento. Quando há arrependimento verdadeiro e genuíno, deve trazer alegria, mesmo para o ofendido. O ofendido deve se alegrar, porque houve real, genuíno, verdadeiro arrependimento. A ofensa do filho foi muito grave. Como disse, ele desejou a morte do pai, que queria herança logo, não queria o pai vivo. Ele desperdiçou tudo aquilo, uma metade da herança, uma metade da substância do pai. Seria perfeitamente compreensível se o pai não o quisesse receber. Você está deserdado, não quero ver sua cara, suma daqui. Ele seria compreensível. Ninguém imputaria nada contra o pai, se assim agisse. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque houve arrependimento. O seu filho estava de volta. Às vezes é difícil perdoar, mas perdoar precisamos. Eu referenciaria agora todos ao estudo sobre perdão que fizemos algum tempo atrás, para não confundir o perdão judicial e o perdão relacional. Tá? Refiro à série de estudos que fizemos a respeito. Depois você vai lá no link e veja para se inteirar mais. Senão a gente não vai embora hoje e ninguém quer isso. Para finalizar, estamos vendo aqui o filho pródigo e o pecado, que é o tema principal. Nós vimos o resultado do pecado, nós vimos a percepção do pecado, nós vimos o arrependimento do pecado, o perdão do pecado, e vamos terminar rapidamente com o preço do pecado. Versículo 31, por andar para o final da parábola. E ele lhe disse: filho, esse aqui é o outro filho. Esse é outro filho. Lembra que eu falei das várias camadas como uma cebola? Pois é. Nós vimos que o pai se alegrou com a volta do filho. O irmão que ficou, o irmão mais velho, ele não se alegrou tanto assim. O irmão mais velho não quis ver a cara do irmão. Não quis ver a cara do irmão pródigo. Se mandou, ele vê, você lê depois a história, mas ele estava no campo trabalhando, quando chega, vê aquela festa toda e fala: o que é isso? O seu irmão voltou. Na mente dele ele falou: sim, e por que a festa? Eu queria ver ele amarrado no tronco, levando umas chicotadas que ele merece. Ele ficou amargurado. O pai se alegrou, o irmão não se alegrou não, ficou revoltado. E aqui no versículo 31 que a gente pega a conversa do pai com esse irmão revoltado. E digo mais: quem tira a culpa do irmão mais velho que ficou? Quem acha falha? Quem condenaria essa atitude? Ele falou: esse teu filho pegou o teu dinheiro, saiu, gastou tudo, agora volta e tu dá uma festa para ele? Ele falou: você não me dá um cabritozinho para eu comer com meus amigos? Ele ganha um anel novo, sapato novo, roupa nova, festa, o que é isso? Aí, a gente entra aqui no versículo 31. E ele lhe disse, ele é o pai, e disse para o irmão, para o filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo. Ou seja, sua comunhão é constante, a sua comunhão é diferente. Ele foi embora e voltou, você nunca foi embora, nós temos a comunhão. E todas as minhas coisas são suas. O que era dele? Todas.
Ou seja, você é o herdeiro. Ele é um jornaleiro. Ele é meu funcionário e seu funcionário. Palavras do próprio filho que se arrependeu e falou: eu não sou digno de ser o seu filho. Me contrate, me faça como um jornaleiro. Pois isso foi o que ele seria. Ele não era mais o patrãozinho. Ele não era mais o filho do dono. Ele agora é colega dos jornaleiros. Sim, ele ganhou uma roupa nova, um anel novo, sapato novo, uma festa, um bezerro. Beleza, mas amanhã de manhã, ao nascer do sol, você vai trabalhar com os funcionários. Você não vai ter o prestígio, ou a honra, ou o direito de um filho, de um dono. Você é um jornaleiro. Custou caro o pecado. O pecado nunca sai barato. Ele sempre vai lhe levar mais longe do que você queria ir, vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar, e vai lhe custar mais caro do que você pensou que pagaria. Esse é o preço do pecado. Ele agora não era nada, ele era só um jornaleiro. Não querendo desmerecer os jornaleiros, só é um trabalho digno, mas ele era o filho do dono, ele era herdeiro, ele era o patrãozinho. Bom dia, patrãozinho. Mas daí um dia vai ser nosso chefe, isso aqui um dia vai ser dono. Ele e o irmão vão ser dono de tudo isso aqui. Ó. Preço do pecado. Pecado nunca, entenda, nunca compensa. No início, faz todo sentido o pecado. É claro que compensa. Vai ser bom, vai valer a pena. Não, não vai valer a pena. Nunca o pecado vai valer a pena. Não, mas Deus perdoa. Eu sei, o pai perdoou o filho. Mas o preço foi caro. Ele agora não era herdeiro de nada. Claro, já recebeu dele, gastou tudo. E quem sabe dali eles encontrassem ouro, petróleo, diamantes. Bom, petróleo não interessa muito naquela época, mas de repente encontraram, fizeram riquezas, os rebanhos cresceram e a coisa... Pois é. Você recebeu sua herança lá atrás. Agora a fazenda, aquela metade que você deixou, aquilo cresceu 10, 15, 20, 30 vezes. E você não é dono de nada. Os rebanhos se multiplicaram, se reproduziram. A gente era rico, agora nós somos bilionários. Mas você não tem direito a nada. Você agora é fichado em carteira assinada. Nada contra fichar em carteira assinada. Mas ele era o dono, gente. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus empregados. O pai falou, fechado. É isso que você merece mesmo. Bom que você reconhece. Nunca chore das consequências do preço do pecado, daquilo que nós plantamos. Eu não mereço. Merece mais até. Esse filho pródigo merecia uma festa, roupa nova, sapato novo, anel. Merecia uma pizza. Isso que ele merecia. Foi perdoado, sim. Mas mesmo assim, merecia muito pior. Que simplesmente ser feito um empregado. Nem empregado ele merecia ser. Nunca reclame do salário do pecado que nós cometemos. Muito melhor você não pecar. É você remediar. É você não deixar a percepção do pecado se dar quando chegar a colheita, quando vem o resultado da consequência. Esteja sempre tenro, sensível, alerta. Para cortar o mal na raiz, cortar o pecado, não deixar ele crescer. A história que Jesus contou é dirigida tanto ao ofensor quanto ao ofendido, tanto o pai quanto o irmão, de fato. Então sempre sejamos alertas e prontos para perceber o pecado e remediar, deixar, consertar, aceitar as consequências e perdoar com sabedoria e discernimento.
Se nós aceitarmos as consequências, pode ser que confessando e deixando, pecado já cometido, a transgressão já cometida, mas se eu confessar e deixar, encontro o quê? Misericórdia. E a misericórdia é justamente isso, é quando Deus não nos dá aquilo que nós justamente merecemos. Quando nós pecamos, nós merecemos. Esse filho pródigo, ele não merecia ser feito co-herdeiro mais uma vez. Mas igualmente não merecia roupa nova, sapato novo, anel e festa. Também não merecia. E o emprego que ele recebeu, ele não merecia. Mas ele encontrou o quê? Misericórdia. O que ele merecia era: suma daqui, seu ingrato, infeliz, não apareça mais aqui. Eu não tenho no que dormir, eu estou nu, eu estou descalço, eu estou com fome. Se vire, problema seu. Isso que ele merecia. Mas não, ele achou misericórdia. Não, pode vir, você tem um emprego, você tem roupa, anel, parca, vão dar uma festa, vai ter o que dormir, vai ter o que comer. Podia ter sido bem pior. Volte para os porcos onde você pertence, seu infeliz, ingrato, suma da minha vista. Foi isso que ele ouviu? Não, ele encontrou misericórdia. Por quê? Ele se arrependeu, remediou, confessou, deixou, voltou. Mas cá entre nós, não seria 1.000.000 de vezes melhor se ele tivesse dado aquele primeiro passo? Imagine ele, 2 malas cheias de herança aqui. Quando ele bota o pé fora da fazenda do pai, ele fala: peraí, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Não, pai, desculpe, toma aqui de volta, eu não sei o que deu em mim, eu não sei que loucura deu em mim, me perdoe, me desculpe, pai. Me desculpe, toma aqui de volta a herança, isso aqui não me pertence, é seu. Aliás, é nosso, não me pertence, é nosso. Desculpa, me perdoe. Se o pai o perdoou, depois de tudo que ele fez, tu acha que o pai não ia perdoar isso? Não, tudo bem, meu filho. Tranquilo. Vai lá com seu irmão. Você ainda não perdeu sua posição. Qual das 2 histórias lhe soa melhor? Essa é a mesma decisão que cada um de nós fazemos quando deparados, confrontados, tentados pelo pecado. É a mesma coisa. Muito melhor parar e falar: não, eu não vou entrar nessa rua, não. Eu não vou entrar nesse caminho, não. Eu vou dar meia volta, que o estrago está pouco ainda. Eu vou parar agora, eu vou confessar e deixar. Não faça como ele. Cego enganado, persistir no seu erro e deu no que deu. Essa lição é válida e aplicável para cada um de nós, a cada dia. É o que nós enfrentamos, com cada decisão que nós tomamos.